Whisky Review. Hoje para vocês o Rolls Royce do whisky, porém com um custo mais interessante. Hoje para vocês Macallan Lumina, um whisky brutal, interessante, exclusivo para Dutch Free, mas que a gente tem acesso no Brasil. Vem comigo. Pessoal, enquanto eu vou abrindo Macallan Lumina, tem uma caixa belíssima, eu vou servindo no copo, e enquanto isso vai acontecendo, lembro você que tem promoção de whisky na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. E os whiskies na descrição e no primeiro comentário são muito mais baratos do que qualquer mercado, do que qualquer adega, e você vai fazer a tua compra sem medo, porque só tem loja confiável para vocês, tá bom? Além desse fato, meus amigos, sabe-se o nível do whisky? Só vai conseguir ele mais barato, ou às vezes só vai conseguir ter acesso a esse tipo de whisky sendo membro do canal. Sendo membro do canal, nós temos fornecedores exclusivos que nos ajudam a comprar o whisky melhor, mais barato. Esses whiskies de alto nível, sendo membro do canal, você vai ter acesso facilitado a eles. Então, meu amigo, vem pra cá que vale muito a pena. Veja os planos aqui no botão Seja Membro embaixo do vídeo, tá bom? Gente, Macallan Lumina. Vocês sabem que a Macallan é considerada o Rolls Royce do whisky, os whiskies mais elegantes, mais tops que tem no mercado. Não necessariamente os mais tops, porém o nível de elegância, o status de beber um Macallan é extremamente alto. O Macallan no geral é aberto ou por quem tem muito dinheiro, ou então por quem quer comemorar algo. Este Macallan, ele faz parte da série Quest Collection, e esse é o segundo whisky da série. Abaixo dele, então, tem o Macallan Quest, que eu vou deixar a fotinha aí para vocês verem, e ele vem na sequência. Funciona mais ou menos assim, gente. Macallan Quest é como se fosse o 12 anos, o de entrada da série. Esse daqui é como se fosse o 15 anos. Acima dele, você vai ter o Terra, seria como se fosse um 18 anos, e acima do Terra você vai ter o Enigma, que é o mais top dessa linha. Essa linha foi desenvolvida para ser vendida em Dutch Free, quer dizer, sem imposto. Automaticamente, teoricamente, deveria ser um whisky mais acessível. Uma garrafa desse Macallan hoje gira na casa dos R$800 e você não consegue em lojas padrão. Ou tu vai para o Mercado Livre, arrisca a sorte, ou você vira membro do canal e você consegue fornecedores decentes e confiáveis. Olha a dica, tá valendo, tá bom, gente? Mais uma característica muito legal sobre esse Macallan, gente, ele é um Macallan que tem um percentual alcoólico diferente, são 41,3% de teor alcoólico, um pouquinho acima do mínimo. Ao ter menos diluição, automaticamente tem um pouquinho mais de sabor também, e é um fato. Um Macallan maturado em barris que anteriormente continham vinho xerez, só que uma mescla de barris diferentes. Eram barris de carvalho americano, que continha vinho xerez, e barris de carvalho europeu, que continha vinho xerez. Essa mescla de barril faz com que o carvalho americano, que provavelmente tem maior quantidade nesse whisky, traga mais o seu DNA e o seu caráter. O que isso significa, gente? Significa que ele vai ter uma pegadinha mais de baunilha, caramelo, um pouquinho de coco, ele vai ter uma pegadinha mais floral do carvalho americano, que é mais branco e tem essas características, tá? Outro fato importante, já usou barrilzão, então mesmo que seja carvalho americano, tudo xerez e tal, vai ser uma bomba de sherry. Não necessariamente. Por quê? Porque ele não usa barril virgem ou first fill. Ele usa uma mescla de barris, às vezes segundo uso, às vezes terceiro uso, alguma coisa pode ser first fill, tá? Então funciona de uma forma um pouco diferente. De antemão eu falo, é um bom whisky. Pessoal, e agora que a gente conheceu um pouquinho desse carinha, e a Macallan também dispensa apresentações, certo? Vamos ao whisky review do mesmo. Vocês sabem, nosso whisky review é sempre completo e a gente vai avaliar todos os pontos da bebida. Pessoal, um whisky com uma coloração caramelo meio fechada, pouquinho dourado, mas mais fechado do que um dourado, e ele escorre na taça de forma relativamente untosa. Um whisky que a Macallan produz whiskies pesados por causa do seu alambique de pescoço curto. Automaticamente mais congêneres passam pelo pescoço, que é muito pequeno, e automaticamente ele tem uma característica de ser um whisky untoso na taça, tá, gente? Bonito de ver ele na taça.
Ele é um pouquinho puxado para o bronze, é um pouquinho acobreado, um pouquinho bronze, mas muito sutilmente. Mostra que tem alguma influenciazinha aqui de barril de sherry, porém não é lá aquelas coisas. Um whisky que não tem corante, a princípio não deveria ter, aqui ó, Natural Color, não tem corante, e um whisky que passa por filtragem a frio. Filtragem a frio, eles pegam o whisky, jogam temperaturas negativas, depois filtram ele. Os óleos do whisky, eles se condensam e automaticamente você consegue tirar, igual a tua frigideira aí, se você colocar ela no freezer, né? O óleo fica duro, então fica mais espesso. E eles filtram e tiram. Junto disso, saem muitas características de valor do whisky, da bebida. Isso é obrigatório nesse tipo de whisky porque o percentual alcoólico dele é muito baixo, 41,3%, 41,2%, 41,3%. Automaticamente, se ele não for filtrado a frio e ele for exposto a baixas temperaturas, a bebida vai ficar turva, vai ficar feia, parece estragada. Automaticamente não vende, não é o caso, não estraga, tá, gente? Vamos para as notas de olfato para vocês. Macallan Quest, eu curto. Vamos nessa? Pessoal, Macallan é Macallan. Mesmo sendo uma versão do Dairy Free, mesmo sendo o que for, Macallan é Macallan. O DNA Macallan, ele é assim, inconfundível. Toda vez que eu pego um Macallan na mão, eu imediatamente consigo sacar o DNA. O DNA da Macallan é uma mescla de notas de figo verde com tinta de caneta com borrachinha de dinheiro. Você funde essas três lembranças da tua vida, funde elas, você tem o DNA da Macallan. Somente 17% do que a Macallan destila vira um whisky Macallan, quer dizer, é muito especial mesmo o destilado Macallan. Se o whisky, então, tem essas três notas, que é o DNA da Macallan, além disso, ele é um whisky muito doce, ele é untoso, ele tem um certo amanteigado no olfato, ele tem as notas vínicas do Xerez, mas são mais discretas, não são pesadas como o Macallan Sherry Cask, por exemplo. Essas notas vão remeter muito mais a um figo, traz também um pouquinho de damasco, traz a baunilha, o caramelo do barril de carvalho americano, tá? Então isso é bem claro, bem evidente. Então isso que ele não tem sherry bomb, não é um sherry pesado. Tá aqui o sherry, é legal, tá aqui o DNA, é legal, mas ele vai ter aí um DNA mais madeira de carvalho branco, certo? Então assim, ele é floral, ele é frutado, ele é untoso, ele tem notas vínicas, muita nota de figo. Além dessas notas de figo, bastante especiaria, um cravo, uma canela, bem legal. Além dessas especiarias, uma coisa que eu adoro, tá, gente? Tâmaras, e além de tâmaras, umas frutas secas. Só que ele é um whisky mais floral, talvez mais frutado, ele te passa mais notas do carvalho americano. Ele passa mais uma baunilha junto de um caramelo pesado. Só que ele tem as notas vínicas de um sherry bacana. Só não é o padrão Macallan, mas tá aqui, é visível, é interessante. Muita especiaria. E o frutado dele, gente, é fruta em compota, figo. Cara, isso aqui é figo na sua mais bela apresentação possível, tá, gente? No lado floral, ele teria talvez até um pouco de damasco, tá? Não é da floral, é o frutado que vai para esse carvalho americano, um pouquinho de damasco talvez, mas bastante fruta seca e especiaria. Um whisky especial, você bebe ele se sentindo especial. Acho que esse é o X da questão. R$800, pessoal, mais barato que um Blue Label e um Royal Salute. E um Blue Label e um Royal Salute seria um cachorro acuado do lado de um whisky desse. Nesse nível, tá bom? Vou fazer para vocês também um fight, já que ele seria teoricamente o 15 anos da série Quest. Que tal um fight entre ele e o 15 anos? Vou fazer para vocês, porque esse canal é show. Notas de paladar para vocês. Brinde dos escoceses. Slantila. Pessoal, no paladar, whisky zero álcool, gentil, elegante e, novamente, ele me remete muito mais às notas do carvalho americano ex-vinho e, inclusive, digo mais, terceiro uso, tá? Não é sherry bomb, não é notas vínicas poderosas, tá? Então, assim, tem um pouquinho de chocolate, tem aquele pouquinho de especiaria,
tem um pouquinho de pimenta, um pouquinho de picância, um gengibrezinho, uma canelinha, um cravo, muito legal, noz moscada, o DNA de Macallan aqui é até para mim mais presente, porque ao usarem barris de carvalho americano, imediatamente dá espaço para o DNA do destilado se apresentar com mais força. Isso eu gosto nesse whisky. Se você não percebeu o DNA do Macallan dentro desse whisky, você não percebe nunca mais, entendeu? Então isso é muito bacana. Continua então com frutas secas, principalmente com tâmaras, com passas, continua com um pouquinho de damasco, continua madeirado, continua com aquelas características que eu mencionei no olfato, relação buco-nasal incrível. Só que o grande X da questão que eu falo para vocês é que no paladar você realmente percebe mais a baunilha, o caramelo e a influência do barril de carvalho americano. Se comparado a outros Macallans, talvez vai dar uma desagradada a alguns bebedores. Mas eu diria para vocês que é um whisky relativamente técnico, é um whisky que você, ao bebê-lo, você consegue entender o DNA Macallan. E entender o DNA Macallan, uma vez que você incorpora isso, você nunca mais é enganado. Porque ela é realmente bem específica nesse aspecto, tá? Pessoal, no paladar eu sinto também um pouquinho de carbonizado, um pouquinho de barril torrado, eu sinto um levíssimo defumado, que me remete a um barril torrado. Você tem um barril refil aqui, muito provavelmente deva ter, certo? Ele vai trazer essa característica. Muito suave esse lado carbonizado. Malte, muito leve, porque o DNA Macallan esconde o lado maltoso, então não tem aquele cereal torrado, que é o lado maltoso da força. O DNA Macallan esconde isso e se apresenta com si apenas, tá? Finalização para vocês, um espetáculo de whisky. Vamos lá. Finaliza. Frutado. O defumado é mais claro na finalização quando você bebe de uma vez só. Além desse defumadinho maltoso, com especiaria fruta seca, e o DNA Macallan fica no teu paladar. É um whisky com uma finalização média. Nem tem como ser longa. Para ser longa, ou é um sherry bomb ou um turfado. Uma finalização média é o que a indústria considera como ideal, que avaliadores internacionais consideram como ideal. E eu acho que ele tem uma finalização ideal. Média, rica, frutada, especiaria, com o DNA Macallan presente, com figos verdes, com o amadeirado e o defumadinho, então, de forma mais explosiva. Acompanhem o canal, se inscreva se você não é inscrito, esse canal está desmistificando o mundo do whisky, ajudando o brasileiro a beber melhor, gastando menos e também se livrando de pegadinhas. Afinal de contas, aqui a gente mostra para você o que é bom de verdade e não o que é só marketing. Prometo para vocês que eu vou trazer um fight entre ele e o 15 anos, aonde, teoricamente, estou na mesma posição na sua linha de produtos, tá bom? Grandioso abraço, conto com o teu like e me conta aí, já bebeu Macallan? Como é que foi a tua experiência? Joga na descrição. Até o próximo vídeo. Fui!